Bom dia, meus amigos, minhas amigas. A questão é assim, ó. Aqui a minha iluminação não é dos melhores, né? Então, por exemplo, eu ficar assim, ó, a minha visão fica toda comprometida, daí eu tenho que evitar, né? Claridade. Acho que assim tá bom, né? Certo? Então tá, vamos lá. Vamos, como geralmente eu faço, né? Buscar um fundo musical. Olha só, pessoal. Vê que interessante aqui, ó, observei, ó. Fundo musical para oração. Tá, beleza? Não tem? Momentos com Deus. Aí diz aqui, ó, Cícero Euclides. É o que faz, o que publica, né? E embaixo, 80 assistindo. Já pensou? Sabe o que é 80 pessoas? É uma igreja cheia. Olha, juntar 80 pessoas é uma igreja lotadinha. E aqui, ó, ao vivo, ó. Então vamos lá, né, pessoal? Um preço assim pelo maior lucro da sua vida com o PicPay. A melhor máquina de cartão do Brasil está com um preço... Olha aqui, ó. Aqui hoje, por exemplo, a imagem é cenário, enfim, mas às vezes aparece ele tocando teclado mesmo. Olha aqui pessoas falando no chat, né? Agora eu vou botar assim, essa é a sabedoria. Eu vou divulgar no chat que eu estou fazendo uma live. E aí, através do meu nome ali, o Avivamento Mundial Cristão, né, eles podem me acessar. Quer dizer, isso aí é tudo Deus vai dando. Não é que a gente planeja, né? Olha aí, ó. Então quer dizer que as pessoas que estão acessando 80 pessoas que estão aí assistindo, né? Agora com a minha presença 81, eles vão ver lá. De repente já vai ter mais gente aqui, né, me visualizando. Quer dizer que eu já estou transmitindo, né? Então, pessoal, a obra de Deus, né, isso é tudo mistério, pessoal. O Espírito Santo mesmo fala, né? Deus fala através da palavra, né? Que é como uma fonte de água que brota, que jorra. Então a gente entra o processo numa pessoa, quando Deus chama, né, Ele prepara, capacita, evidentemente, né, que limpa, tira muita coisa, muito entulho, né? Na verdade, a palavra me veio assim no pensamento, vai pregar mais ou menos sobre isso. O Espírito Santo me direcionou a pregar sobre perdão. Então, para Deus usar a gente, o que precisa? Deus remover entulhos. Porque a pessoa natural, né? A pessoa humanamente natural, ela com o passar dos anos, ela vai acumulando entulhos. Entendeu, pessoal? Deixa eu aqui. É entulho, é uma experiência lá, de repente um namoro frustrado, de repente uma experiência ruim, né? Uma discussão, ódio de uma pessoa, tem
pessoas muitas vezes têm esse tipo de sentimento, ódio por uma pessoa, né? E podemos citar tantas coisas, né, pessoal? Tantas coisas. Às vezes, uma ofensa, a pessoa não perdoa, né? Aquela pessoa até pensa assim, não, tomara que Deus castigue, que aconteça alguma coisa ruim. Tem isso. Nós temos isso. Né? Eu mesmo, poucas horas atrás, vamos dizer, essa noite mesmo, nem era noite, era já começando a escurecer, minha irmã estava aqui. Ela mora com meu irmão, agora está morando, né? Então ela veio aqui para ajudar minha mãe, dar banho. Aí ela ajudou um pouco, limpou a casa, a louça, ela limpou, quer dizer, ela trabalhou. E aí já tinha trabalhado aqui, eu fiz uma charge, eu senti de fazer essa charge, né? Mas é trabalho. Não é pelo fato que eu estou aqui usando o instrumento aqui, né? Usando o Photoshop e desenhando papel. Isso aí é trabalho, pessoal. Entendeu? E anos de experiência é conhecimentos acumulados, é trabalho. E eu gastei horas, não foi tão rápido, sabe? Porque tem a concepção da ideia, aí tu corrige, aí a questão técnica, e depois tu tem que, de repente, tu tem que escanear, depois trabalhar, botar cor. Não é tão simples, né? Agora, como eu estou fazendo para vocês aí essa live, é trabalho. Mais tarde, de repente, eu vou ter que orar, mais tarde, daqui uns dias, eu vou ter que jejuar. É trabalho, pessoal, né? Mas aí a minha irmã, aí ela já se preparando para sair, né? Voltar lá para casa do meu irmão. Aí ela falou uma coisa assim para mim. Ela disse assim, olha só, é bom que tu tá aqui com a mãe, porque pelo menos tu faz comida. Pelo menos tu trabalha e faz comida para ela. Aí o que te parece essa palavra, esse comentário? Será que foi um comentário bom? Analisa, pensa bem, né? Veja só, né, o tipo de pensamento dela. É bom eu estar aqui assim, pelo menos eu faço comida para minha mãe, eu trabalho um pouco, né, faço comida. Então, pessoal, esse tipo de experiência eu tenho assim muito frequente com meu irmão, com a minha irmã, às vezes com a minha mãe, inclusive. E eu vou dizer para vocês, eu oro, eu geralmente estou orando pela família, pelos irmãos, por tudo, né? Enfim, aquilo que me dá sustentação, né? Nós temos, por exemplo, apartamentos alugados, né? Tu manter assim um ambiente bom não é tão fácil. Porque alugar uma peça, um espaço físico, não é somente tu chegar e fazer um contratinho ali e fim do mês o inquilino paga. Não é. Tu tem que dar um ambiente tranquilo, seguro. Às vezes vem pessoas como agora, 2 dias atrás, 1 dia e meio atrás, não sei, vieram de noite aí tocando campainha e tal, e aí eu meio que fui ver o que estava acontecendo, né? Eu tive que usar de autoridade, mas o que está acontecendo? Eu afinal me conta, qual é que é? Eram 2 rapazes aí querendo entrar porque não sei o que, e justificaram uma coisa lá que estavam assim, eles estavam
com a moto ilegal lá, porque faltava, sei lá, e a polícia estava andando, eles querendo meio, sabe? Então, e aí tinha uma pessoa amiga deles e... Então isso é tudo, tem que usar autoridade, tu tem que cuidar do ambiente, tu tem que, até de certa forma, sei lá, não vou dizer se desgastar, mas exige a pessoa manter um ambiente assim, né? Não é tão fácil. Né? A pessoa que aluga um bem imóvel sabe disso. Né? E aí, mas isso não conta, né? Para minha irmã, para o meu irmão, até para minha mãe. Isso para eles não é trabalho. Para eles, por exemplo, eu fazer charge, eu publicar coisas que muitas vezes eu sei que vem de Deus, o Espírito Santo me dirige, não é trabalho. Eu fazer textos falando da obra de Deus não é trabalho. Né? Isso que eu estou fazendo aqui para eles não é trabalho. Mas eu entendo, sabe o que é, pessoal? No plano espiritual, isso aí é o inimigo usando eles. Essa é a verdade. Porque no plano espiritual, os espíritos que estão aí não estão gostando de eu publicar coisas. De eu falar de Deus, de eu dar testemunho. Não. E aí usa a boca de um, usa a boca do outro. Me xingam. Às vezes me palavrão, me insultam, e eu tenho que absorver, eu tenho que engolir, vamos dizer, né? Então isso aí faz parte, pessoal. Agora, daí o que aconteceu? Eu irei, eu assumo, eu fiquei quase na carne, sabe? Eu irei no caso, fiquei irado, né? Eu disse, olha, Denise, vai pra casa, vai, não. Né? Me irritou, me aborreceu aquilo que ela falou, sabe? Me aborreceu, eu me entristeci, eu tive que orar depois. Depois eu acabei até desentendendo com a mãe, falei algumas coisas, né? Por um simples comentário, né? Porque na visão, vamos dizer, sabendo, tirando fora a influência espiritual, né, que existe, porque ela limpou, porque ela fez, então ela trabalhou mais que eu. E esse é o sentido, né? Tipo assim, tu não trabalha, tu é um vagabundo. Palavra vagabunda, assim, eu escutei tanto, meu irmão, né? Porque ele trabalha, porque ele costura, ele fica lá trabalhando, sabe? Tu aí fica aí no computador, fica aí sentado no computador. Entendeu, pessoal? Agora vamos imaginar o seguinte. E se eu começar a acumular, engolir, começar a acumular no meu coração? Quando eu estou doente, começo a juntar entulho. Então, o que acontece? A gente tem que liberar perdão. Apesar de que a gente sabe que são falhas, são, digamos assim, atitudes que até podem merecer punição, mas tem que liberar perdão. Entendeu, meus amigos, amigas? Isso é para todos. Uma vez eu escutei um testemunho que havia uma pessoa enferma no hospital, né? E estava naquela fase assim que já terminal quase, né? Doença, idade, não sei os detalhes. Foi um vídeo, enfim, algo que eu assisti, né? Possivelmente eu assisti sim, porque hoje a gente até lê muita coisa, mas hoje as mensagens estão tudo mastigadinhas, vídeo, às vezes o vídeo já com texto, com tudo ali, né?
Então se facilita muito hoje a comunicação, né? Daí diz que tal irmão, essa pessoa era cristã, né? Ela não melhorava e naquele estado ali, né? Aquele sofrimento no hospital. E aí um irmão, um servo de Deus, parece que foi visitar ele, e orou por ele e tudo. E aí Deus revelou, né? Deus mostrou, talvez para o servo ali que estava ali, que ele tinha que liberar perdão. E aí o que acontece? Ele pensou, memorizou e se lembrou de uma pessoa. E aí eu não quero alterar, né, o fato em si, né? Eu quero tentar dizer exatamente, ou pelo menos não alterar. Então, se não me engano, parece que chamaram a pessoa para visitar, eu sei que de alguma maneira ele teve ali uma atitude, né, um contato talvez pessoal, não sei, e ele pediu perdão para a pessoa. E assim que ele pediu perdão, logo em seguida Deus levou. Isso aí é básico, né, pessoal? Às vezes Deus requer que nós liberemos perdão. Às vezes não Deus requer, é básico, é fundamental. A Bíblia fala, tem inúmeros exemplos, né? Nós podemos ver assim pessoas, às vezes, né? Jovens, às vezes, que caminham arcadas, né? Eles caminham assim, as costas assim, meio curvadas. Pessoas assim que a gente percebe que tem lá um problema, que não são felizes. E muitas vezes essa mágoa, essa tristeza, esse entulho que eles carregam, né? E não liberar perdão. Não, mas aquela pessoa tem que ser, Deus tem que destruir, Deus tem que matar, Deus tem que, né, castigar. E agora eu me lembro de uma pessoa que me fez mal. Agora que eu estou falando, eu lembro de uma pessoa que me fez mal mesmo. Assim eu não vou citar o que ele fez, mas que ele me prejudicou demais, né? E eu tenho que liberar perdão. Às vezes eu chego até a orar, o cara está solto aí, Senhor, né? Castigo, faz alguma coisa. Então quer dizer que eu não estou bem liberto dessa questão, né? Porque liberar perdão é no sentido assim que o Espírito Santo meio que me orienta, talvez agora mesmo, né? É tipo assim, tu tem um arquivo no computador, mas aquele arquivo está ocupando espaço. Às vezes a tua memória está cheia ali, o computador já começa a dar problema, porque quando falta a memória, né? Tem a memória RAM, memória duro, sei lá. Aquela memória assim que dá espaço para tu importar coisa, e o programa funciona mais leve. Aí quando está lá cheio de arquivo desnecessário que está ali atrapalhando, até o computador começa a dar problema, né? No celular, esses dias eu estava, faz uns dias aí, eu gravo, estou gravando agora um vídeo, vocês estão vendo, né? Mas eu gravei um vídeo e a partir do momento ele começou a ficar meio truncado, sabe? Áudio e imagem já, a minha voz já não encaixava mais, quer dizer, alguma coisa aconteceu, né? E aí me veio no pensamento assim que a memória, né? Eu tinha muita coisa na memória e o celular começou a não funcionava bem, né? Aí o que eu fiz? Eu peguei e eliminei um monte de vídeo que entra pelo Facebook,
vídeo que entra pelo WhatsApp, enfim, vai arquivando arquivos, né, que ocupam espaço, memória. Eu peguei e eliminei, pronto. Deixei só o básico. Já o próximo vídeo que eu gravei saiu beleza, sem defeito. Então, pessoal, né, a gente às vezes pode tirar lições aí, né, nós guardar coisa e ficar remoendo coisa, né? Jesus mesmo diz, ó, quantas vezes vai pedir perdão, quantas vezes a gente tem que perdoar, no caso, né? 2 vezes por dia, 3 vezes. Aí Jesus disse assim, 70 vezes 7. Seria um absurdo, né? O cara perdoar aí umas 500 vezes no mesmo dia, mas Jesus falou, né? Aí, olha agora como eu tô até sorrindo, tô feliz, mas e antes, como é que eu tava, eu pensava assim, eu não vou orar mais por essa gente, eu não vou orar mais. Porque de repente tu ora, tu se dedica, tu se esforça, tu intercede, tu tenta proteger, tu tenta, sabe? E a pessoa chega assim e diz assim, não, que bom que tu faz comida para a mãe, pelo menos isso tu faz. É dolorido, a gente sofre, né? Mas a gente sabe que é ignorância, pessoas que de repente espiritualmente não tão legal, sabe? A minha oração é para que eles cresçam, amadureçam, né? Dê aquele passo, assim, passa uma etapa, entra uma nova etapa. Sabe? Como eu gostaria, sabe, de ter comunhão com os meus irmãos, né? Aquela conversa assim espiritual, de alto nível, mas fazer o que, né, pessoal? Eu não posso obrigar, não posso impor, não. Às vezes tu tem as tuas lutas na família, no emprego, lá no trabalho, em tantas partes, até na igreja, às vezes tem inimizades na igreja, já pensou? Às vezes a pessoa, sabe, vê a pessoa lá, senta lá no outro lado para nem ver. Às vezes dentro da igreja, pessoas que não se perdoam. A pessoa falou tal coisa, eu não aceito, né? Fez um comentário do meu filho, da minha filha lá e eu não aceito. E aí vamos guardando em tudo. Veja só, pessoal, um exemplo, né? A pessoa lá estava moribunda lá e não melhorava e nada, e problema, e até que ela liberou o perdão. E aí quando veio ela partiu. Teve um caso aqui comigo também, aconteceu, eu achei que eu estava no direito, por que tu fez isso? Mas sabe, eu fiquei assim, me achando o dono da razão, talvez eu trouxe uma carga, condenei a pessoa, vamos dizer, né, entendeu? Mas eu penso assim, depois mais tarde, comecei a pensar, eu tenho que pedir perdão para essa pessoa. E eu espero um dia lá encontrar ele, que Deus prepare um momento, eu quero pedir perdão. Porque na verdade se ele falhou foi porque de repente a carga foi grande, o momento que eu estava vivendo espiritualmente foi um momento ruim, pesado, e acabou que ele teve lá uma falha, mas é tipo quando a pessoa está assim, sabe, sobrecarregada, ela chuta o balde, né? E foi o que ele fez, e eu sei lá. Mas eu quero ver essa pessoa, pedir perdão. Então, pessoal, olha, porque o acusador, o que é o acusador?
é a função do inimigo, né? Das nossas almas. Acusador, acusar. Tu fez tal coisa, né? Tu tem que pagar, tu tem que sofrer, né? Tu tem que, né? Tem que ser castigado. O acusador. Jesus, o que é? Jesus é o bálsamo, o sarador, né? Ele vem assim, e aquela ferida começa a cicatrizar. Quando nem aparece mais, a pessoa nem se lembra mais. E caiu no vale do esquecimento, como se diz, né? Agora, se a pessoa dá aquela ferida, eu não libero perdão, está ferida ali. E não cura, e vai saber se lá no futuro a pessoa não acaba perdendo alguma coisa. Eu lembro que meu tio, algumas pessoas eu tive uma experiência de estar presente assim com eles um pouquinho antes deles partir, né? Uma vez uma tia minha estava hospitalizada na UTI e eu senti de visitar ela, sabe? Daí eu me vesti, botei uma roupa limpinha e tal, e fui aqui onde eu moro, o hospital mais para baixo, assim, vamos dizer, no nível assim um pouco mais embaixo, daí a gente tem que descer enfim, e aí eu desci lá, não muito, mas até chegar no hospital, fui na UTI, estava minha tia deitada assim, e ela já era gordona, né, e parecia um pouco estufada, né, e aí eu botei a mão em cima da barriga, ela estava inconsciente, talvez, ou sedada, né, e aí eu botei a mão assim, fiz uma oração por ela, né, mas a questão assim, depois passou um tempo, né, eu pensei, por que eu não falei no ouvido dela? Olha, tia, quem tá é o Bruno, enfim, né, podia ter falado, mas na época eu não falei, eu só em silêncio eu orei por ela, né, e depois ela partiu, mas, quer dizer, né, perdeu a vida, faleceu. E depois, claro, a gente visitou, foi no velório e tudo. Uma tia muito querida. Mas a outra vez foi com um tio meu, né? Ele era casado com a irmã da minha mãe. Primeiro partiu a esposa, né, minha tia, depois ele viveu mais um tempo e acabou que deu problema de saúde e tudo, e ele estava no UTI. Mas ele estava lúcido, consciente, olho aberto, eu não sei se ele tinha alguma dificuldade para falar, talvez tinha sim. Aí eu cheguei para ele e comecei a falar, olha tio, assim, perdoa. Eu sei que ele tinha uma intriga lá, uma rusga com a filha, né, uma das filhas. Perdoa tio, isso não vale a pena. E tal, e eu fui falando, né? E lá pelos tantos saiu, ele escorreu uma lágrima assim no meu tio. E aí eu me despedi, não fiquei muito tempo ali, mas alguns minutos, né? Daí logo em seguida meu tio partiu. Então, pessoal, assim, ó, é básico, né? A Bíblia ensina o perdão, né? Até para que algo novo entra no lugar, entendeu? Vamos supor, se eu tivesse ainda amargurado com o que a minha irmã me falou, eu não ia ter nem condição de fazer essa live, não ia ter. Mas como eu senti liberar, e eu acho assim que é tão bom assim a gente não ficar ali remoendo coisa, né? Eu tenho uma convicção, né, que Deus me deu vitórias numa área, né? O meu pai, na vida amorosa dele, ele teve algumas mulheres até antes de casar, né?
E uma alega que engravidou dele. E nasceu lá a pessoa, eu conheço a pessoa. Hoje em dia ele é um homem maduro, tem a família dele. E eu imagino que é bem possível que seja filho do meu pai. Mas essa pessoa não teve a convivência com meu pai, não teve o amor do meu pai, não teve assim, sei lá, ele não desfrutou, né, dessa filiação, né, porque meu pai era uma pessoa querida, boa. Eu tenho um carinho muito grande, tudo que eu aprendi, tudo, mas eu sei, essa pessoa sofreu. Talvez essa mulher, né, que criou o filho ali, ela alimentou o ódio, sabe? Ela não aceitava, vamos dizer, né? Hoje essa pessoa tá bem, tá trabalhando, ele é uma pessoa próspera, né? Eu noto assim, a mesa dele é farta, é tudo coisa, virtudes, qualidades que meu pai, em boa parte, talvez ajudou, né? É uma pessoa inteligente, é uma pessoa, sabe, vamos dizer assim, eu creio que ele é uma pessoa destaque onde ele vive, é uma pessoa, uma autoridade até, né? Eu me dou conta disso, mas ele sofreu. Eu assim, dizer 100% que é meu irmão, não posso, mas eu tenho muitas evidências que ele é meu irmão, tá? E aí, e essa mãe? A minha vida, a vida da minha família, nós sofremos muito. A minha irmã sofreu, teve decepções, teve experiências traumáticas. O meu irmão também sofre. Hoje, atualmente, ele vive sozinho. Ele tem 2 filhos com uma mulher que está morando em outra cidade, em outro estado até. E os filhos uma hora estão aqui, agora estão aqui, depois vão voltar lá para a mãe. É uma vida difícil. A minha vida pessoal difícil. Problemas de saúde, batalhas, lutas, né? Então eu muitas vezes eu fico pensando, olha, nós tivemos uma carga espiritual pesada, a nossa vida foi sofrida, né? E eu talvez chegue até a pensar, né? Pessoas que tiveram, que nos odiaram, que maldições, mas Deus foi removendo. Hoje eu sinto paz, hoje eu sinto, assim, me sinto feliz. Apesar dos problemas que eu estou aí, mas Deus me restaurou, o Espírito Santo, sabe? Me deu assim, como se diz, o pessoal fala muito me blindou, né? Essa palavra um tempo atrás circulou muito aí. Não, o cara ela está blindado. Quer dizer, está protegido. Existe alguma coisa que o protege, né? Então eu sinto assim que Deus me blindou. E agora há poucos dias, uma experiência que eu tive, o Espírito Santo me visitou e me curou de uma coisa relacionada ao meu coração. Então, pessoal, sabe, eu tenho convicção, que se eu não tivesse entrado e aceitado a Jesus e me batizado e aprendido e seguido por esse caminho, eu não estava vivo. Porque foi tanta batalha, tanta maldição, né? A maldição a gente não vê, mas ela trabalha. Ela chega a enfermar uma pessoa assim. A maldição enferma uma pessoa. Mas eu creio assim que
aquela carga espiritual que pesada, a herança que nós recebemos hoje, Deus nos deu vitória. Mas não foi fácil. Às vezes a gente tem que suportar, engolir, né? Daí o que acontece, né, pessoal? Me lembrei agora, né? Eu vou falar, lógico. Quando eu estou trazendo a mensagem, me vem as lembranças, né? Recentes, mais antigas também. Mas aí hoje, depois que a minha irmã saiu, eu comecei a orar, fui orar, né? E aí eu lembrei assim dos pastores, né? Uma coisa que eu peço a Deus assim, eu não quero ser pastor. Eu posso ajudar de muitas maneiras, eu posso auxiliar algum pastor, eu posso evangelizar, mas pastor. Já pensou eu com 2, 3 pessoas, 2 irmãos, uma mãe? Às vezes eu quase não aguento a carga, né? Agora, se coloca no lugar do pastor. Uma igreja de 40, 50 pessoas. Problema daqui, um falando uma coisa, outro murmurando, outro às vezes em pecado, o outro, sabe, atuando dentro da igreja, trazendo intriga, porque a pastora é assim, tem um rebanho, mas ali tem algumas ovelhas rebeldes, ou até lobo, porque a Bíblia diz assim numa parte lá, por que tu não tira, por que não separa os ruins, sei lá? Aí o Senhor disse, não, o trigo, né, trigo e o joio, não, se vai arrancar às vezes o joio, arranca o trigo junto. Então deixa. Lá naquele dia os anjos vão separar. Então o pastor às vezes fica nessa, vamos dizer, nessa sinuca, né? Ele não pode agir porque fulano é lobo, mas a família é uma benção. Aí se ele, vamos dizer, se ele faz alguma coisa ou tenta agir, daí quando vê, perde a família. É complicado, pessoal. Olha, eu não faço ideia, né? Nem imagino, não sei. Tem que ser um dom mesmo, sabe? Eu tenho a convicção, assim, de que a pessoa, para ser pastor, é uma chamada de Deus mesmo. Ele tem que se, sabe? Tem que engolir sapo, tem que, às vezes, se calar. Porque, é claro, cada pastor tem uma característica, tem um dom, né? Alguns são mais, pensam um pouco mais, uma doutrina mais pesada, mais severa, outros mais liberal. Enfim, tem vários pastores, vários tipos. E essa história de dizer que é só de um jeito, não. Tem vários rebanhos, tem várias maneiras de, né? E então, o que acontece, né? Deus usa cada pastor de uma maneira, não é e tudo igual, não é. Né? Tem pastores que são ganhadores de alma, eles ganham alma, a pessoa fica uns dias na igreja e sai, mas estão ganhando alma. Ele sai, vai para outra igreja, e está ganhando alma. Eu conheço pastor assim, ganhador de alma, né? Ele vai num lugar e faz aquele reboliço e as pessoas vêm e se convertem e é ganhador de alma. E tem pastor que é apacentador. Veio o cara lá, entrou na igreja, aí começa a congregar, 20 anos congregando, não sai da igreja. E pastor é apacentador. Entra o fulano lá, fica na igreja e não sai mais. Se sente bem, o pastor, ele tem conhecimento, ele é apacentador. Então é dons diferentes, entende, pessoal? Mas eu peço a Deus, pode me usar de muitas maneiras, mas na minha oração, né, eu lembrei, eu não me sinto capacitado para ser um pastor. Porque às vezes eu chuto balde mesmo. Olha,
Eu até telefonei para minha irmã depois, né? Disse, olha, amanhã tu não vem aqui. Não vem aqui. Agora, nesse momento, eu penso, mas se ela quiser vir, que venha, né? Então tá, né, pessoal? Mais uma live. Não sei se algumas pessoas aí que estavam assistindo o fundo musical aí, né, entraram na live, não sei. Eu estou fazendo como a Bíblia diz, né? Joga o pão sobre as águas e depois de muitos dias acharás, né? É isso aí. Porque nós temos que influenciar o mundo. O povo de Deus tem que influenciar. Eu vejo assim, ó, os meus sobrinhos, né? Eles voltam e meia estão aqui em casa e eles trazem um celular e todo o tempo que eles estão aqui, eles estão jogando. Ó. Ali, ó. Não, agora eu quero saber. Não. Quer comer alguma coisa? Não. Ali. Chega em casa, eles ligam lá. O meu irmão botou uma TV por assinatura, né? E eles escolhem lá aquele canal, sabe? Aí o cara jogando também. Jogando lá e o cara, agora não. Agora eu vou pegar lá o produto tal, não sei o quê. Mas ele escondeu aqui, não sei como. Sabe, Deus o livre, cara. Eu tive que sair da televisão, comecei a ficar zonzo. E eles ficam o dia todo com essa história. Então, vamos dizer assim, o mundo está influenciando. O mundo está influenciando as crianças, os jovens. E nós temos que influenciar também. O Espírito Santo tem que levantar o fulano, talvez para cantar. Deus usar a unção, a pessoa cantando, né, tocando lá nas vidas. O outro, de repente, tem um dom lá, sei lá. São diversidades de dons. Não é todo mundo que vai fazer live, vai fazer o que eu faço. Outros vão ter outro dom, Deus vai usar de outra maneira, né? Mas, enfim, né? Mas tudo com prudência e seriedade, né, pessoal? Não pensa, vai começar a profetizar aí, e tu é meio assim, tem uma simpatia por um partido político, um grupo político, e aí quando ele começa a ter sonho, visão e profecia, e vai acontecer tal coisa, atentado, acidente, vai morrer, não sei o quê. E sempre puxando para um lado ali, então assim, por favor, né, pessoal? A palavra de Deus é coisa séria, né? E existe, inclusive, né, promessa, Deus diz que vai tratar, né, pessoas que falam coisas que não existem, né, dizendo que é profecia, quando é um sonho qualquer, às vezes uma coisa assim que, quando é profecia, a pessoa tem que ter uma convicção plena, né, de que foi Deus que mostrou que algo assim sobrenatural mesmo. Agora, mas Deus mostra, eu sei que mostra. Agora, alguns dias atrás eu senti assim que a minha convivência com uma pessoa, assim, um servo de Deus inclusive, não estava muito legal. E eu pedi, Senhor, me mostra alguma coisa. O que está acontecendo? Né? Parece que a coisa não está fluindo, não está legal. E o Senhor me mostrou, sabe o quê? Eu vou dizer assim, porque vocês têm que saber que Deus mostra. O Senhor mostra. Eu estava carregando um porco, sabe? Um porco, assim, tinha um leitão. E eu carregava assim, eu segurava ele pela pata, pelo nariz. E eu segurava, tentava segurar, e aquele bicho se esperneava. E às vezes tentava morder a minha mão. E eu tentava assim, sabe, de alguma maneira segurar e aquilo tentando escapar da minha mão. Por fim, eu não aguentei, eu soltei. Soltei aquele leitão, aquele porco, não sei, não era um porco enorme, era,
Mas eu tentei segurar e não adiantou, eu tive que soltar. O que vocês acham? Tem que soltar. Não deu, às vezes tu tenta, não dá certo, mas chega uma hora que tu tem que soltar. Né? Não aconteceu no passado lá, né? Silas e Paulo e não sei o que, se desentenderam. Por fim, um foi para um lado, foi para outro. Às vezes não é sempre, estamos juntos, ali tudo igualzinho, tudo certinho, não. Deus tem plano diferente. O cara, a visão que Deus deu para ele é uma visão, a minha visão é diferente, então quando chega uma hora que não dá. Quem sabe mais lá adiante eu penso, né, que a gente pode voltar a ter mais uma comunhão maior, mas hoje isso me trouxe paz. A resposta que Deus me deu, amém, pronto. Né? Então, pessoal, vamos seguir em frente, né? Usar os instrumentos que Deus deu, né? Porque Deus deu um talento para ele tem um instrumento lá, ele tem uma arma lá, ele maneja bem, de repente, uma arma. Deus vai usar ele naquela área, né? Alguns para exortar, outros a Bíblia diz para exercer misericórdia, né? Até a misericórdia é um dom, né? O que mais eu posso dizer, pessoal? É isso aí. É tão bom assim a gente falar as coisas de Deus, mas chega um ponto que tem que parar, né? Porque quando vê uma live de 1h30 não é tão bom, né? Certo? Mas enfim, as minhas lives tem algumas que passam de 1 hora, eu nem me dou conta quando já passou. Então tá, né, pessoal? Eu tô querendo encerrar, mas aí parece que alguma coisa me impulsiona a continuar, né? Vocês entenderam? Eu acho que a mensagem está liberar perdão, esvaziar a memória interna, não ficar acumulando. Outra coisa que nós podemos dizer, a pessoa quando vai fazer uma obra, né? Uma casa, uma construção, volta e meia tem que estar tirando em tudo. Madeira, né? Aquelas caixas para fazer as vigas, tem que tirar, remover. E vai removendo. Uma vez nós tínhamos um apartamento e o prédio não estava bem pronto. Aqui, o último andar, o apartamento juntou em tudo. E aí o que nós fazíamos? Nós pegávamos de pá e jogava para baixo da janela. Mas deu uma montoeira em tudo. Uma montoeira. Quando tem entulho não adianta. Não dá para pintar, não dá para fazer nada. Tem que remover o entulho. Né? O exemplo que eu dei do celular, né, já não estava mais funcionando direito, eu tive que eliminar um monte de coisa. Então, é isso aí, é o perdão, né? Eliminar. Deixar limpinho, né? Para coisas novas, boas, né? Porque memórias negativas e pensamentos ruins e lembranças ruins, o Espírito Santo mesmo quer remover, né? Certo? Então vamos encerrar, pessoal. Que o Espírito Santo te ajude, te oriente, te dê vitórias nessa área, talvez, se tu ainda fica remoendo coisas do passado, mas é necessário, primeira coisa, congregar, é necessário ter um pastor. Não é assim de qualquer jeito. Eu quero se emocione num dia, diz uma coisa, mas aquilo não é verdadeiramente concreto, não é uma transformação. A transformação vem no dia a dia, na igreja, congregando, orando. Aí o Espírito Santo vai trabalhando, a pessoa vai crescendo. Agora, se a pessoa fica aí só no TikTok, né, e se envolvendo com tudo que é coisa, né, como é que o Espírito Santo vai agir?
A mente cheia de pensamento, de ideias, de planos, projetos, e não escuta a voz do Espírito Santo, né? Às vezes o Espírito Santo está ali querendo falar para a pessoa, olha, faz assim, pega esse caminho, deixa de lado essas coisas, que isso aqui não vai te trazer benefício nenhum. Mas a pessoa não escuta, ela quer saber das coisas dela, ela sabe? E faz plano, projeto, e tudo dá errado, ou dá certo um pouquinho, e lá adiante já não sabe mais o que quer, né? Então, fique na paz, o Espírito Santo te ajude, em nome de Jesus, amém.